Então, galera, vamos começar aqui mais um The Housecast, episódio 28 aqui. Hoje trouxe o grande amigo Rodriguinho, direto lá de Portugal, veio aí visitar a gente, não pude perder a oportunidade de conversar, trocar ideia com ele. Me sinto lisonjeado, como dizem, né? Não, Quem sou eu, pá? Mas, estamos aí, tem uma historinha. Todo mundo tem história. Mas todo mundo tem a história, né? Não, todo mundo tem. E o intuito é pessoa que absorver 1%, que conseguir, com o que tu falar, que a gente conversar, conseguir colocar para sua vida, né? Porque, que é o objetivo, né? Porque o jiu-jitsu legal o jiu-jitsu não, na vida em geral, é superações, né? Sim. E o intuito é mais para transmitir isso para a galera, para ver que a galera consegue viver o jiu-jitsu, viver fora. Não é fácil, nada é fácil na vida, mas consegue. Sim, é isso. Então, vamos aí, já aproveita e já se inscreve aí no nosso canal, no Spotify e se inscreve lá no YouTube, The House Fight Company, e no Spotify The Housecast. Então vamos lá, Rodriguinho, começando. Fala aí, conta um pouco da tua história, daqui de como começou a treinar, né? Que é legal, todo mundo tem uma história legal, né? Eu vou te falar, eu sou nascido e criado em Santos e sempre, eu sou o garoto santista, caiçara, e sempre gostei de luta, no caso. Meu pai tentou me colocar, eu acho que no kickbox, quando era criança, mas só que andei ali uns meses, mas saí todo roxo. Kickbox aqui em Santos? Tinha kickbox, sim. Que era, se eu não me engano, era Naja, eu não lembro nem o nome do professor, mas era da equipe do Naja, que tinha rivalidade com o jiu-jitsu e tal, e fui fazer uns treinos, acho que depois de um mês, mas eu saí todo roxo, todo roxo, aí minha mãe falou, pô, pra que vai fazer isso? E o meu pai tinha levado os vídeos do UFC, os primeiros. Aí como todo mundo, a gente viu os primeiros vídeos ali, viu o Royce ganhando, mas eu não... E depois esqueci jiu-jitsu. Depois de muito tempo, quando eu já estava com 20 anos, que agora no dia de hoje é tarde para começar, eu acho, 20 anos, aí tinha a galera toda de Santos, tinha uns amigos meus que me colocaram na minha cabeça jiu-jitsu. Eu falei, vou fazer. Aí eu experimentei jiu-jitsu, onde eu fui numa academia na Afonso Pena, que meu irmão dava aula de musculação, e lá tinha a mulher do Sarrusso, uma argentina que dava aula, que era faixa roxa. Então eu comecei ali pelos primeiros 4 meses. Ela competia e era faixa roxa. E Argentina. Aí eu fui treinar com ela, fiquei uns 4 meses. Vou te falar, ela me passou a base. Por quê? Porque quando eu entrei na integração, depois de 4 meses, depois de uma semana eu peguei a faixa azul. Caramba, depois de 4 meses. Não sou nenhum fenômeno, nada, mas só que agora, o jiu-jitsu, eu acho que eu encaro que o jiu-jitsu caiu no meu corpo e me adaptei bem. Eu acho que eu defendia bem, aí o Elcio não sabia nem meu nome. Olha, você foi numa sexta-feira, olha, qual é o teu nome? Rodrigo. Olha, na segunda-feira tu vem de faixa azul. Porque as minhas graduações da branca, da azul, roxa, marrom, foram tudo assim, de um dia pro outro. Olha, vem amanhã de faixa azul, vem amanhã de roxa, vem amanhã de marrom. Aí a preta já tem na cerimônia já. Aí já tinha... praticamente as faixas foi tudo com a... Sim, não, foi todas. Ela me deu aquela base ali de saber abrir uma guarda e tal, me defender e pronto. Mas nada, aí depois mas o meu jiu-jitsu é todo do Elcio, né? Zerado. Eu sou mesmo cria. Eu sou mesmo cria do Elcio, por quê? Porque o Elcio treina na matriz, aí tinha as filiais, e como o Santos tinha sempre. Era meio que dominado pela integração, aí eu tinha. Tanto que meus amigos agora, muito pessoais mesmo, eu tinha que treinar contra eles e tinha uma rivalidade dentro da equipe, porque para ver quem ia lutar os campeonatos. É verdade. Tanto que, integração grande, aí tinha o polo que era do Teco, então eu tinha que disputar com os alunos do Teco para ver quem ia lutar o Campeonato Paulista, que a gente ganhou também 4 anos seguidos. Eu fiz parte dessa história da integração, ainda bem. Quem não sabe, a integração é igual, se puder ouvir o podcast do Elcio também que a gente fez aqui, a integração em Santos era a melhor equipe, não só em Santos, né, mas no estado de São Paulo, dominava todo o Paulista, que na época o Paulista é como se fosse um brasileiro, que tipo, tinha muita nata do estado de São Paulo e de outros estados que vinham. Normalmente, quando a gente ganhava a nossa seletiva interna, e depois, normalmente a gente era campeão paulista. O campeão sempre era, a gente chegava lá em São Paulo e ganhava, porque é de tão forte que nós éramos aqui.
E aí o próprio campeonato interno da integração, se eu não me engano, eu acho que o último que eu lutei tinha 150 pessoas. Foi na Marrom, foi antes de morar em Portugal. Mas esse interno não era para ver quem disputava? Esse interno era em dezembro ali, porque eu gosto de fazer aquela festa em dezembro e tal. E se eu não me engano, agora está até aberto a outras equipes, né? Sim, tá até aberto, ele me convidou, ele me cobrou, eu falei para ele fazer outro que eu vou botar bastante aluno. Sim. E eu acho que eu faço parte dessa história aí do jiu-jitsu cientista, que é um celeiro, e eu gosto do nome Integração, porque eu sempre gostei desse nome. Tem o meu amigo Gabriel, tem meu amigo Baiano, da The House, tem o Cavaca, só o Gabriel que não foi na integração, mas o resto todo mundo foi na integração praticamente. Sim. Então eu tenho essa relação, e toda vez que eu venho ao Brasil eu vou na academia de todo mundo. Um fica com o ciúme do outro, mas eu vou em todos, entendeu? E hoje necessariamente que eu vim agora, vai ficar uma semana, mas uma semana eu treinei em todas as academias que eu gosto, e eu vim só para trazer um aluno, para lutar o Campeonato Brasileiro que é agora. Manuel era para estar aqui, mas molecão. Mas o Manuel não está aqui porque ele tem que estudar. O Manuel tem que estudar. O menino ele é muito bom de jiu-jitsu, mas só que ele tem as obrigações dele. E a mãe dele me prometeu, ele vai fazer uma prova agora na semana que vem, logo quando a gente chegar no dia seguinte, tipo, como se fosse o Enem lá daqui para lá, que ele vai para o primeiro colegial, então ele tem que ter notas boas. Então aí a mãe dele fez ele estudar online, pediu para me prometi para ela ele estudar, e ele estava nesse momento estudando. E eu vim aqui, porque o Gabriel tinha pedido para ele vir também, mas não deu, ele tem que estudar. Tem que ter o plano B, tem que ter o plano A, o B e o C ainda, não é fácil, né? E pelo que tu me falou, ele é um moleque bem focado. Eu treinei com ele pessoalmente, é um moleque que tem força, tem um bom jiu-jitsu, é flexível, é humilde. Sim, é isso que ele é mesmo muito humilde, ele é educado, é isso que é um case, sabe? Não é só saber treinar, saber lutar. Olha, quantos prodígios você já viu aqui em Santos? Quanta gente que se perdeu, não foi? Até hoje. Quanta gente. É muito difícil. Santos é complicado. Manter essa meninada no rumo é muito complicado. Eu falo que a molecada aqui que vinga, eu só acredito passando depois dos 17, 18 anos. Isso. Aí eu acredito que realmente... Começa a acreditar mesmo no benefício do jiu-jitsu, eles começam a acreditar. Porque antes disso está primeiro o poder da paixão que o jiu-jitsu traz. Sim. O poder da mudança, né? Que a criança vê no corpo, na autoconfiança, aí chega num campeonatinho, mas aí depois o processo é penoso. Sim, é muito legal. Eu faço jiu-jitsu, é legal, mas aí tem um processo, assim, que não é todo mundo que aguenta. Mas depois é legal, né? As pessoas procuram o jiu-jitsu não é só pelo estilo de vida, né? As pessoas estão procurando jiu-jitsu pelo estilo de vida. E tá aqui o Rodriguinho Carlos, é de Portugal. Com certeza, qualquer pessoa do mundo que for treinar lá vai ser bem recebido. Então, quem treina jiu-jitsu tem lugar, mano. Tu fala alguns países, tu fala, não é possível que tem. E tem jiu-jitsu. Sim, a faixa preta, já viajei a alguns países e nem falando muito inglês, e chegava, quando abria minha mala, o tratamento é diferente. Quando eles viam a faixa preta de jiu-jitsu, o tratamento muda. Incrível. Com certeza. Incrível. E, Rodriguinho, fala como foi essa tua mudança, né? Sim. Tu saiu em que faixa? Então, deixa eu explicar o que aconteceu. Até nem eu sei particularmente. Eu peguei a faixa preta numa data que não era para pegar. Eu conto para todo mundo, conto para meus alunos, que não era para pegar naquela data. Eu peguei de dezembro de 2006. Eu acho que o Elcio estava me projetando para dezembro de 2007 ou 2008, ali no meio do ano. Mas só que o que acontece? Eu estava no trabalho, eu dava aula, já dou aula desde na Roxa, mas eu nunca dei uma aula sem a supervisão do Elcio, que o Elcio tem a academia dele lá de musculação, e ele falava para eu passar a posição, então eu passava a posição e eu tinha o meu horário das 8, desde Roxa. Eu peguei a Roxa, a Marrom, dando aula. E eu trabalhava, não vivia do jiu-jitsu. Eu tinha trabalho aqui com comércio exterior, transporte, mas eu não gostava. Eu gostava de treinar. Então, eu nunca quis ser promovido no trabalho, porque senão ia me atrasar os treinos. Eu não conseguia chegar no horário do treino, então eu nunca quis ser promovido. Estava ali na minha vidinha, e já namorava, praticamente minha namorada de adolescência, namoro desde os 16 anos com ela, entendeu? Eu estou 46 anos.
E já namorava com ela. E depois, pô, Santos, aí fica caçando, sabe? Aquela vidinha de Santos, eu só treinando, competindo. Mas, pô, eu queria uma coisa... Aí surgiu a oportunidade de um colega dela perguntar se queria ir para Portugal. Aí a gente decidiu do nada, falou, tava na praia, passeando, eu falei, olha, e aí, o que tu acha de ir? Eu falei, vamos tentar, vai, aí eu vou ligar. Ela ligou pra ele, naquela época não, internet zero, não tinha internet, essas coisas. Que ano foi isso? 2006. 2006. Aí eu peguei e falei o Elcio, falei, olha, seguinte, eu não vou poder mais dar aula, em janeiro de 2007 eu vou para Portugal, não sei se eu vou ficar, não sei se vai dar certo, porque é negócio de legalização, não sei tudo isso, mas se não for eu volto, se não der certo eu volto. Aí o que ele fez? Ele falou, Rodriguinho, então você vai fazer o seguinte, tu vai de faixa preta. Eu vou te falar, eu devo muito ao Elcio por ter feito isso por mim, porque mesmo abriu porta. Ajudou. É uma grande diferença você chegar lá de marrom, de roxa, a preta ela... Imagina, eu cheguei lá em Portugal e falei o seguinte, aí eu casei aqui no cartório e peguei, depois de 2 dias peguei e fui, minha lua de mel foi lá e fiquei lá até hoje. A minha lua de mel está sendo em Portugal até hoje. Vai fazer 19 anos agora. E agora já tem uma filha portuguesa e pronto. E é isso. Aí eu peguei... Mas tu chegou lá, chegou lá e já foi... Isso, aí imagina, quando passagem comprada tal, fui pra lá, passei na migração, aí eu não consegui nem entender o que o português falava, que é o que acontece com vocês agora. Manuel, tem muita gente não consegue entender o que o Manuel fala. Mas depois eu começando a entender, aí cheguei, eu falei, vou dar aula de jiu-jitsu. Caramba, quando eu cheguei lá no norte do país, que eu tô no Porto, aí tinha... Ele foi pra Porto. Tem Lisboa, eu divido lá, tem Algarve, Lisboa, depois Coimbra e Porto. Naquela parte do Porto só tinha 2 faixas pretas. Uma era o Manuel Neto, que tem a Foco Jiu-Jitsu, que tem o Palito, que é muito bom. O Palito não, o Paquito. Paquito, que é da Fox. Então, tanto que eu vi o Paquito de criança mesmo. O Paquito chegou lá acho que se eu não me engano, de 11 ou 12 anos. E tinha a academia do Manuel. E ele tinha acabado de pegar a faixa preta também. Se eu não me engano, ele deve ter pegado a mesma data que eu, em dezembro de 2006. E ele me acolheu muito bem na academia dele, me apresentou pessoas, mas quando eu olhei assim, eu falei, pô, não dá pra dar aula, tem pouca gente. Eu estendi a mão assim, vem cá, alguém tem algum trabalho? Aí, a moral da faixa preta, entendeu? Pô, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha aqui. Fui trabalhar com carpintaria. O Manuel me deu uma força muito grande, ele me arranjou trabalho de segurança. Eu, no meu auge dos meus 1,68 m, fazer segurança, mas só que é aquilo, aí eles veem a orelha, aí eles começaram a ver a orelha, então eu nunca nem arrumei uma confusão nem nada em Portugal. Resolvia só as questões tudo no jeito brasileiro, na conversa. E trabalhei de segurança, descarreguei tanto caminhão em Portugal. Aí depois arranjei um trabalho, esse trabalho, trabalhava com mudanças, muitas coisas. Eu já carreguei desde piano, a cofre, tudo. E depois, mas sempre treinando, hein? Sempre treinando na academia do Manuel, aí depois eu parei de treinar lá. Depois de 1 ano e tal, eu peguei uma academia aqui para dar aula, uma academia, mas não me dava dinheiro, então, só eu e minha mulher foi trabalhar no restaurante. Minha mulher saiu daqui sem saber cozinhar, cara. Isso que é a história. E ela chegava chorando em casa porque o dono do lado do restaurante ela trabalhava, era meio ríspido, entendeu? Era meio grosso e tal. E pediu para ela limpar um porco. Imagina uma menina que estava aqui do lado da mãe dela sempre, pediu para ela limpar um porco. Pô, a menina chegou chorando em casa. Teve várias vezes que ela me pediu, vamos voltar. Eu falei, não, vai dar certo. Aí agora, ela que faz de tudo para a gente não voltar. Tanto que eu vim agora sozinho, ela nem veio, porque a mãe dela também vai lá, então ela essa necessidade, o irmão dela, já levamos o irmão dela para lá, ele foi, a gente já deu a força para ele, mora lá, então o vínculo que ela tem para vir para cá, o meu não, já tem os meus pais já, estão mais velhos, então essa viagem que eu vim com o Manuel agora já uniu o útil ao agradável. Foi muito bom, pra mim foi muito bom. Aí eu comecei a dar aula, mas trabalhando. Aí depois de uns 6 anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos que eu estava lá, aí o Brasil estava dando aquele up. Todo mundo falava, olha, o Brasil aqui tá. Eu falei, olha, o Brasil é complicado. Aí eu pensei em vir. Aí eu fui visitar um amigo meu que morava na Itália, mas ele mudou para Inglaterra, numa cidade de Burmo. E eu tentei, brasileiro do sul, mas não treina jiu-jitsu. Muito meu amigo. Infelizmente foi o único amigo meu que eu perdi com Covid. Da minha idade, morreu e voltou pro Brasil, acabou pegando Covid aqui e faleceu. Mas morreu aqui.
Aí o que acontece? Aí eu fui nessa cidade, Burmo, passei em frente a uma academia, tinha um vidro assim que a gente estava naquela, vamos voltar para o Brasil, e a Daniela, a gente estava meio desanimado, eu vi assim um vidro, e eu já estava dando aula com alguns alunos, mas só ia entre a gente, para manter meu corpo, né? E eu peguei, olhei assim um vidro, eu falei, pô, vou abrir uma coisa dessa em Portugal. Aí quando eu voltei em Portugal, a primeira coisa eu comecei a procurar um imóvel, aí eu aluguei uma loja e montei a primeira academia. E como eu já tinha... Então, eu cheguei em 2007, janeiro, e eu lutei muito. Se eu não me engano, fiquei em terceiro lugar, já tenho 2 medalhas de europeu, de adulto e 2 de master. E o que acontecia? Começou os eventos de MMA. E eu pedia para o organizador, o primeiro foi até o Manuel Neto nessa questão. Ele organizava eventos e eu falei, pô, mano, me arranja uma luta sem kimono. Pô, Rodriguinho, tudo bem. Aí me colocava, teve uma luta que eu lutei com 62 quilos, um cara de 95, porque o adversário de 95 não apareceu. Aí eu lutei com esse e lutei com o meu adversário, depois lutei com esse, entendeu? Aí o pessoal ficou me impressionado, pô, magrinho desse jeito, jiu-jitsu, então... Aí todos os eventos que tinha eu pedia uma luta. Então quando eu abri a academia, eu anunciei num blog, falando, olha, quem me conhece e tal, vou abrir uma academia aqui em Gaia, porque eu começar do zero. Só tinha um aluno, meu fiel agora, ele tem 55 anos, tá mais velho que eu, primeiro faixa preta, só tinha ele como aluno. Aí eu anunciei, quando eu anunciei já apareceram alguns alunos para fazer uma pré-inscrição, entendeu? Até o Elísio, que é meu 001 na academia, o Elísio é meu farmacêutico, ele é veterinário, é tudo. E ele foi... Ele tem os Santos, né, que aparece ali. Sim, esse o Elísio pra mim é o Beira, que é o meu melhor amigo que eu tenho lá, e o Elísio, é o cara mais gente boa que eu conheço, o Elísio. Aí ele já se inscreveu e nisso tinha 2 salas. Eu falei, pô, com jiu-jitsu não vou conseguir. Então eu chamei um brasileiro que dava aula de Muay Thai, que estava meio desativado de dar aula ali naquela região onde eu tô. E ele estava com os alunos querendo voltar a treinar. Eu falei, pô, Paulo, não quer dar aula lá? Pô, eu quero voltar a dar aula em Gaia, que é em Gaia. Na verdade eu tô Porto, mas é uma cidadezinha do lado, passando o Rio Douro, já ali do lado do Rio Douro, é Porto e Gaia dividido no Rio, ali, tô no centro de Gaia. Aí ele falou, pô, eu quero voltar. Então quando ele já trouxe uma galerinha ali, uns 12, 15, então já pagou as contas da academia. Aí o aluguel, a luz, essas coisas, a contabilidade já pagou tudo. Então a academia, a engrenagem já foi funcionando. E o jiu-jitsu começou a aparecer, foi aparecendo e deu certo. Aí eu estou indo agora para o terceiro, já mudei, porque ficou pequeno, agora fui para uma outra, ficou pequeno e vou pegar agora a sala do lado. Minha intenção agora é mudar essa para a sala do lado. Se continuar do jeito que está, subindo, a gente vai abrir as 2 e abre as 2. E pra vocês verem, tipo, tudo é igual. Eu sempre falo pra galera, primeiro você tem que ter a coragem, né? Porque vai ter vários momentos. Ele poderia já ter voltado na primeira vez que a esposa dele falou, ou ele pensou, pô. No primeiro dia minha esposa só chorava, cara. A Daniela só chorava. E olha que nós chegamos em janeiro. Tava um dia bonito, muito sol, mas era muito frio. E a Daniela fala. E o Porto era uma cidade muito velha. Agora não, está bem renovada. Então o Porto não estava tão bonito quanto está agora. Nossa, ela falou, pô, sai da casa da minha mãe para morar num lugar desse, entendeu? Aí foi. Mas já tive várias vezes para voltar. Várias vezes. E o cara acreditou, o cara perseverou, o cara fez amizade. Sim. Isso é uma coisa que o jiu-jitsu tem muito, porque como é um esporte de contato, a gente acaba criando um vínculo com a pessoa muito forte. E sempre tem os anjinhos ali que ajudam. Eu agradeço muito ao Manuel Neto, que me deu uma força, me apresentou as pessoas logo quando eu cheguei, me apresentou uma rede, sabe? Então, aquilo ali ajuda, isso. Sim. O famoso boca. Ele tem a academia dele, agora eu tenho a minha, a gente se cumprimenta, assim, fala, tal. Eu tava até falando com ele agora, tanto que o tatame novo da minha academia, o Manuel agora acabou de fazer a ponte para me comprar um tatame, entendeu? Porque ele tem uma ponte melhor que a minha, entendeu? E assim, eu agradeço muito a ele, agradeço o Beira, agradeço o Elísio, todo mundo, todos meus alunos, porque detalhe, foi só eu e minha mulher, então cadê a família? Não tem família nenhuma. Desde o primeiro Réveillon que eu passei lá, tipo, desde Natal, as pessoas me convidavam, entendeu? Então criou a minha família são meus alunos, eu conheço eu sei nome e sobrenome de todos os meus alunos. Nome e sobrenome de todos os meus alunos, entendeu? Porque ainda mais só que dá aula na minha academia, então eu sei o nome e sobrenome de todos os meus alunos.
Isso é legal. Isso daí é legal porque tu cria um vínculo que as pessoas acabam... Tu deve ter aluno desde que tu começou. Sim, sim, sim. Então, tipo... Por isso que eu trato eles pelo nome, sobrenome, tanto que veio o Covid. E quando apareceu o Covid? O pessoal segurou a onda, porque só eu e minha mulher, tinha uma filha pequena, na hora do Covid, e aí fechou a academia. Aí o Elise, esse anjo, falou, Rodrigo, olha, eu quero pagar a mensalidade, porque você não tem culpa, tal, não sei quando ele vai voltar. Aí depois ele fez uma ponte lá no grupo do WhatsApp, e todo mundo, 99% dos meus alunos pagaram a mensalidade na hora do Covid. 99. Isso que é, por isso que eu falo, isso foi até, minha família. Até aqui mesmo, com a gente, que a gente tem muito professor, não conheço todo mundo, mas teve nego que vinha e mandava uma mensagem falando que ia pagar. Sim, o Jiu-Jitsu faz isso. E muitas pessoas, deve ter sido o teu caso, o cara pedia pelo amor de Deus para voltar a treinar. Não aguentava mais ficar em casa, não aguentava mais. Treinar. E o Jiu-Jitsu é mesmo isso, o Jiu-Jitsu não é só uma luta, cara, é mesmo família. Aquela resenha que existe no Jiu-Jitsu, só existe no Jiu-Jitsu, eu acho. Sim. Aquela resenha de final de treino, né? Não existe, o Jiu-Jitsu é incrível. E como tu vê assim, com esses anos todos de Europa, como tu vê que cresceu lá o jiu-jitsu, porque a gente vê comparado ao europeu, que todo ano... Sim, o europeu agora esse ano foi um recorde, e ainda bem que agora voltou para Lisboa, porque depois do Covid, porque no ginásio eles faziam, o europeu estava tendo vacinação, então eles não conseguiram trazer, logo quando voltou, o primeiro europeu. Então levaram logo para... Acho que foi para Itália. Aí depois foi Paris, mas pô, Paris não é uma cidade. Paris não é uma cidade. Paris é um país ali diferente, né? Imagina, e o pessoal do jiu-jitsu normalmente é humilde, né? E ainda mais o atleta que vive só de patrocínio, essas coisas. Paris é muito caro. E Lisboa é o melhor lugar do mundo para se fazer, no melhor lugar da Europa para se fazer. É barato. Todo mundo, sim, lembra quando a gente vai lá comer, quando vocês chegam lá, vocês vão comer um pastel de nata, vocês ficam impressionados com o preço, com o valor de um café. Almoço lá, eu lembro que comia e bebia, dava 7 euros, não sei como está agora. Agora já tá meio uns 10, sim, agora está meio inflacionado, mas mesmo assim não reclame, come à vontade. Mas agora imagina comer em Paris, a hospedagem em Paris. Era a comida que a gente... Para sentar assim e comer no restaurante era no mínimo 17 a 20 euros. Sim. Era o dobro, né? Era o dobro. Você tirar, a gente ficou no Airbnb também, já era um valor, bem mais caro. Sim. A vez que a gente foi para Porto, a gente ficou... Não, a gente alugou? Não, foi um hotel. Foi um hotel, sim. Então, aí, vamos lá, o jiu-jitsu na Europa. Quando eu cheguei, aí tinha poucos faixas pretas, e eu queria que, quando eu rezava para aparecer um faixa preta, um moleque duro para eu poder treinar, entendeu? Porque eu fui fazer, tanto que eu fiz o meu material, eu formei os 2 meus alunos, que eu considero os faixas pretas mesmo, são 2 irmãos, da branca e a preta. E eu formei eles 2 para eles virarem meu treino. Aí agora eu não consigo nem bater neles mais, entendeu? Esse que é o meu, mas eu tenho orgulho disso. Claro que a gente dói um pouquinho o ego aqui, né? Mas eu tenho muito orgulho desses meus 2 alunos, que são os irmãos Vilar. Os 2 competem. Um já vive de jiu-jitsu dando aula em Lisboa, numa Gracie Barra, que é de um grande amigo meu também. E esse grande meu amigo, que é o Diogo Valença, ele me ligou, olha, posso ficar com ele, que ele é muito bom, posso? Eu falei, claro, pô, se ele mora em Lisboa, emprega ele. Agora o Fábio tá vivendo de jiu-jitsu, o irmão dele, o Roberto, também tá competindo, é um master duro pra caramba, 35 anos. E vai lutar, acabou de ganhar um campeonato agora dos meninos de 22, 23 anos, um absoluto, ganhou 400 euros, faixa preta, duro pra caramba, virou meu treino. Aí como não tinha muito material, aí tanto que eu te conheci mesmo na Inglaterra, num camp da Checkmate. Aí eu pedi pro Manchinha, gente boa, Manchinha foi, deixou ir no camp, eu era um patinho feio, porque eu era o único que não era lá. Aí foi onde eu conheci a Michelle também. Aí a Michelle já foi na minha casa também, já dormi em casa. E fora que o Baiano também é meu amigo de infância. Mas o jiu-jitsu na Europa agora tá muito top, cara. Muito mesmo. Tem esse rapaz aí, o Paquito, que é o português, pra mim é o melhor português que já apareceu até agora. É o Paquito. Tem o Bruno Lima também, que eu acho que se não me engano tá no Dubai também, é muito duro esse rapaz. Acho que eu sei. Sabe quem é? Ele lutou até com o Nenê, Isso, com o Nenê, sim. Ele é muito duro
E Portugal tá saindo uma safra boa, cara. Tá vindo aí o Manuel, que todo mundo aí. Eu acredito que todo mundo inteiro ainda vai ver o Manuel. Vai lutar aí Manuel Craveiro. Domingo. Ele vai lutar domingo agora no Campeonato Brasileiro. Que ele é infanto juvenil. Infanto juvenil 3 ainda. E o moleque é bom lá. E eu não sabia, eu soube aqui que no infanto juvenil é acima de 70 e pouco. Eu acho que 78 é pra cima. Tanto que ele vai pegar uns. Não sei se o porte físico dele ou mais cheio, mas eu acho que dá sim, porque ele é mesmo forte, né? Ele é mesmo forte. Mas tá vindo, vai ver o Adam agora. E o Adam tava nesse treino quando eu te conheci. Tava o Adam de faixa marrom, cara. Eu conheci o Adam na Suécia, lá no Quenta. Conheci ele tava lá. O Adam, mais 2 caras, um de roxa, se não me engano. Pô, e me arrependo tanto, tudo bem. Né? A gente tinha terminado o treino, sabe aquele final de treino, tava lá cansado. Aí veio o Adam, não é tão grandão que nem ele agora, mas ele era altão, ele pediu pra dar um treino, depois eu tava morto, cara. Eu falei, eu já vou apanhar desse gringo. Aí eu falei, não dava. Foi apetitoso. Entendeu? Aí, eu com o meu auge, meus 62 quilos, ele ia me esfolar, porque eu tava muito cansado. Aí eu até me arrependo. Eu devia ter apanhado um pouco dele, assim. Pelo menos ia falar que apanhei dele. Tava nesse camp, tava o Thiago Sá, o Jack, o Panza. Tava quem mais? O Felipe, é verdade, o Adam. O Felipe era roxo ainda na época, o Felipe. Michele. Foi um campeonato legal. Eu era o único que não era checkmate. Mas como, aí o baiano falou, aí eu liguei pro baiano, o baiano falou, vai meu sócio aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, aí eu te conheci. E porque parece que a gente tem, mano, parece que a gente se conhece desde quando veio. É verdade, porque aqui eu não conheci, porque quando tu voltava, depois que a gente fez essa amizade, tu voltava e ficava na integração, e depois que tu começou aí uma vez eu fui quando vocês eram Brasa ainda. Quando você era no Brasa ali na Força Suprema, cheguei lá dar um treino, se eu não me engano, na Brasa, mas aí depois quando eu voltei, aí eu ficava mais na integração e depois eu abri a porta, porque eu que abri a porta pro pessoal da integração, pro Baby, pra poder ir lá treinar com vocês, entendeu? E olha que vocês estão lá do lado do Elcio, cara, mas o Elcio tem muita admiração por ti, cara. O Elcio gosta muito de ti, o Elcio fala muito bem. E o velhinho, tu sabe que é complicado, né? O Elcio é complicado, mas ele fala muito bem de ti. Que bom. Eu sempre quando a gente conversou também, sempre foi bem solícito, bem agradável a conversa, assim. E o cara faz parte da história, né? Sim, mas é verdade. O cara tá aí, vivo. Ele vai fazer 80 anos agora esse ano. Vai fazer 80 anos, mas faz parte mesmo da história. Não tem jeito. O primeiro faixa vermelha com branco. Sim. Né? E ele exportou a gente toda, entendeu? A gente eu e mais uma galera agora tem. Aluno do Halls Grace. Aluno do Halls, aí depois do Halls, quando o Halls faleceu, ele foi pro Carlson. São poucos que tem então a gente isso. Eu posso dizer que eu sou um aluno do tirando ou não, a gente é da linhagem do Halls, né? É isso? A gente é da linhagem dele. Ele foi pegando as faixas. Sim. E o europeu ficando lá, os teus alunos, eles gostam de competir? Eu vou te falar, eu não tenho uma equipe muito focada na competição. Tem alguns que competem. Porque o que acontece? Mas você animaram? Então, Portugal lá para Lisboa? Sim. Tirando ou não, agora bateu o teu recorde, porque tinha batido em Paris. Então, é o que eu vou te falar. Portugal não é um país que se ganha muito bem. A gente vive legal, mas não se vive muito bem. Então, IBJJF lá, a inscrição sai muito caro, cara. Sai muito caro. E o português não tem muita vontade de gastar esse dinheiro para competir, entendeu? Então, não tem muito. Tanto que, quantas vezes eu fui competir, só eu, entendeu? E meus alunos não têm esse interesse tanto, entendeu? Mas é porque também, eu tenho uma média de alunos ali de uma idade que já não estão nesse interesse, né? Eu acho que é importantíssimo a pessoa competir, pelo menos uma vez na vida, para ver se, tanto que eu evoluí rápido no jiu-jitsu, que eu fui na primeira competição não lutar, eu fui ver o pessoal lutando lá em Itu, quando tinha uma etapa de Paulista lá em Itu. Quando a gente chegou lá, eu falei, eu quero lutar o próximo. E desde então eu não falei nenhum. Por quê? Porque depois tinha a seletiva e tal, mas aí eu ganhava ou conseguia me classificar na seletiva interna e conseguia disputar os paulistas. E a seletiva interna já era embaçada. Quem era? Vai lá. Era o Queixo? Não, o Queixo era meu rival. Era eu,
Juninho, André Kung Fu, que era do Guarujá, tinha mais o JP lá do Guarujá também, são todos faixa preta agora. E, vamos supor, falei 4 agora, fora os outros que apareciam. Aí depois apareceu, aí Magrinho veio de Ubatuba, também já começou a entrar ali, porque nós éramos um pluma. Não fui uma estrela que nem vocês, que lutaram sempre os mundiais e tal. Então, pra mim foi mais fácil, cara, foi mais fácil. Eu fui me adaptando muito rápido pra parar, porque foi uma coisa... Arrumei uma lesão na mão, aí, poxa, eu falei, caramba, e até hoje dói, uma coisa que até hoje não ficou boa, mas continuo treinando, já não mexo muito essa mão, mas depois foi a outra mão. Aí eu falei, pô, não vou lutar com uma pessoa que tem as duas mãos boas. Mas ninguém luta jiu-jitsu também sem lesão. Isso também mas eu fiquei com medo, eu falei, pô, se eu vivo do jiu-jitsu, se eu machucar a mão, vou ficar parado, entendeu? Eu não queria. Aí fui me desanimando, mas o meu objetivo mesmo foi levar o pessoal, incutir isso neles, entendeu? Para eles quererem competir. Tanto que agora eu estou voltando a querer ter esse gosto da competição por causa do Manuel. E o Manuel agora está inspirando meus alunos. O Manuel que está, como ele é adolescente, então os pais das criancinhas falam, poxa, você vai levar um aluno... Pô, ele foi campeão europeu 2 vezes, esse teu aluno, hein? Entendeu? Então o Manuel está virando a inspiração dessas crianças, entendeu? Como eu já virei a inspiração dos meus alunos. Tem um aluno meu, tem um aluno meu chamado Pedro Pego, e é muito bom de jiu-jitsu, rapaz, é super educado. Rapaz, faixa azul. Aí ele, pô, mestre, quando é que você vai competir? Eu falei, Pego, pô, já não dá mais, cara. Eu quero treinar jiu-jitsu, eu quero continuar treinando, fazendo meus treinos duros, mas eu não tenho mais essa vontade, não. Foi gradualmente assim, não foi uma coisa. Mas o que tu sente mais falta? Sente mais falta, eu já começava a ficar nervoso um mês antes, eu acho, acredita? Um mês antes. Você escrevia, não era? Quando escrevia na competição, o coração já começava, eu ficava um mês assim, cara. É mesmo isso. Puto, se eu pensar, aí eu fazia... Pô, eu já queria cuidar da alimentação, cuidar para não beber, essas coisas, um mês antes, eu focava nisso. E eu acho que era mal, mas ao mesmo tempo era gostoso ter essa sensação. Pô, quem é que nunca na área de aquecimento? Pelo amor de Deus, tu fica olhando ali e antigamente não tinha internet, agora você sabe quem tu vai lutar, né? Sim. Você sabe quem tu vai lutar, porque tu vai ver o Instagram do cara, você sabe. Antigamente na primeira, né? Tu tem certeza. Sim, antigamente tu via o pet do cara, ou se o cara tivesse sem pet, não sabia que academia que ele era. Aí eu olhava o cara assim, pô, esse moleque é do meu peso. Quando vai ver, o moleque era leve, eu era pluma. Porque sem camiseta não dá pra saber se o moleque tinha um porte físico ou não, entendeu? E aí tu via aquele moleque cheio de pet, né? Aí tu via cheio de pet, cheio de patrocínio. Cada um deu R$1 pra ele. Cada um tinha dado R$1. Mas tinha cheio de patrocínio. Eu falava, putz, olha com quem eu vou lutar, entendeu? Era engraçado, e a viagem, da viagem, pô, a gente saía daqui de Santos, pegar uma van, ou ia de carro sempre. Conta alguma história aí, né? Se tu tiver de cabeça assim, de competição, alguma coisa. Pô, o Caio e o Osson ficava lá em cima da arquibancada, só que assim, ó, só assim. Cara, o Elcio acompanhava muita gente, o Elcio sempre ia também nas competições, pô, mas teve tanta, cara. Comigo teve uma que eu passei mal, tava passando mal ali quase na semifinal. Na final passei mal, aí, cara, eu tava embrulhado e se não levantasse o braço não podia, né? Ali eu queria buscar um balde pra passar mal, literalmente. Aí eu esperando ele pra levantar. Quando ele levantou meu braço, tá bom, aí eu corri. Quando eu corri, Gabriel, tinha muita gente, cara, na minha frente. Aí o que eu fiz? Peguei o kimono e dentro do kimono começou a sujar todo mundo. Cara, mas tinha muita história, vou te falar. Já saí daqui de moto, de Santos, falando, cara, vou lá lutar um campeonato de moto, entendeu? Sim. A gente ia sempre pro interior também. O interior tinha... Até hoje. As viagens, aí quando fomos pro Rio de Janeiro também, foi a primeira vez que eu fui pro Rio para lutar lá no Tijuca. Eu era azul. A vaca eu acho que era de roxa, o Cavaca que organizava essa vaca toda de organizar para ir para lá. E pô, foi mó legal também, foi as viagens com a molecada. E tanto que eu vou te falar, o meu ciclo de amigos, eu falo com ele eu tenho um grupo de amigos aqui, dos Faixa Preta, nossa integração. O Formiga, que é meu grande amigo mesmo, você conhece, que é o cara mais top que eu conheço.
E é meu padrinho de casamento. Sim. Ele chegou lá na academia, e o Formiga, quando chegou lá na academia, eu não dava aula, era o Cadu que dava aula. O Cadu também é das antigas, o Cadu que dava aula pra gente. Aí chega o Formiga também, parecia um pato andando com os pezinhos assim, ó. Aí já começou a fazer uma palhaçada, porque o Formiga é o cara mais engraçado, é o cara mais querido em Santos, não é? Um dos caras mais queridos em Santos que a gente tem. E eu falo com ele diariamente, cara, diariamente. Olha o ciclo de amizade. É legal que tu manteve, né? Sim, manteve, sim. Sempre quando tu vem, tu fica com a galera. É mesmo isso, né? Pô, essa semana, jantar na casa de cada amigo, entendeu? Escolhi não escolhi. Tinha as pessoas que eu tinha que ver, então eu escolhi. Eu tive, porque tá todo mundo mandando mensagem, mas não dá pra atender. E ainda mais uma semana, eu tive que falar uma semana só, porque como eu tô fazendo academia nova, tô fazendo uma do zero. Lá no imóvel, eu peguei o imóvel e eu tô fazendo do zero. Então a obra tá parada porque eu tô aqui, entendeu? Mas eu tinha que vir para trazer ele. Mas tu parou um tempo de vir aqui, né? Tu deu uma... Então eu tive esse ato agora de 3 anos e meio. Foi 3 anos e meio que eu não venho. Tudo bem, Então, aí, eu lembro que tu vinha não tava querendo muito viajar de avião. Tive uma coisa que é séria, uma crise de ansiedade. E não era nem avião, cara. Não era o negócio do avião. O avião já sabe que é aquilo. É o fechado, sabe? Me deu uma crise de ansiedade e eu fui adiando. Tanto que o Manuel Craveiro, ele foi campeão na Irlanda e eu não consegui ir. Não consegui, eu tive que pedir para a mãe dele, falar, não dá, senão vai dar problema no avião, então mandei um aluno meu ir, e era por causa disso. Aí como meus pais agora, todo mundo está ficando velho, meus pais são velhinhos, aí minha mãe recuperou de um câncer, e eu estando lá, meu pai também teve um acidente ano passado, também passou umas coisas más, e eu também não vim, aí graças a Deus agora eu consegui vir. E pronto. Mas já consegui vir, por mais que seja rápida, mas estou fazendo uma coisa muito intensa, estou aproveitando meus pais. Sim. As outras vezes eu aproveitava muito para vir treinar. E eu também estou vindo também de uma lesão de joelho, operei agora em novembro, então operou lá? Operei em Portugal, tirei um pedaço do menisco, tive uma outra cirurgia também, e fiz 2 cirurgias em 35 dias, aí eu voltei a treinar agora em abril, então não estou naquele ritmo, estou treinando bem pra caramba, mas antigamente eu vinha aqui para procurar treino. Sim. Para procurar treino, por quê? Porque eu competia. Eu queria, mas agora como eu já tenho meu treino lá, então agora eu quero viver mais, entendeu? Tanto que eu deixava de meus pais um pouco mais de lado, eu vivia na academia, eu treinava com vocês na hora do almoço, treinava no Estrela, e à noite, agora não, agora eu quero aproveitar muito mais meus pais, entendeu? Sim. Senão, legal. Entendeu? E essa crise aí que tu falou, a minha esposa, ela teve por conta de uma ressonância, não tu acredita? Eu abandonei com a ressonância, Gabriel. Abandonei com a operei essa mão aqui sem fazer ressonância. Teve que fazer um outro exame e ele operou minha mão sem ressonância. Eu entrei na máquina, apertei o botão de emergência. Eu falei, não vou conseguir ficar. Eu abandonei uma de joelho, que é daqui para dentro só. Eu fico daqui fora, mas só o fato de eu ter que ficar deitado, olhando pro teto, eu queria ficar sentado, mas a mulher não deixou. Aí eu tive que ficar deitado, entrou, apertei o botão, voltou. É complicado. E aí ela teve, dessa daí, eu não sei, tu teve antes ou depois do avião? Foi bem antes. O dela desencadeou disso. Então. E aí depois, a gente foi pro Chile. E ela estava preocupada com isso. Sim. E aí eu falei, pô, e pior que a parte, a fuselagem, lembra uma bagulho de ressonância. Eu falei, não, Débora, calma, tu vai conseguir e tal. Tipo, a gente foi trabalhando, tanto que ela Eu tive que mentalizar bastante agora. Tive que fazer uns tratamentozinhos e tal, mas. E agora eu consegui. Agora me sinto curado, porque tanto que. Tu vê. Tanto que o Manuel tem o objetivo esse ano de lutar no World Pro, que tem o último ano dele, o último dele antes de ir pro juvenil, então é bem provável que eu vá para Abu Dhabi. É mais horas ainda de voo, então, mas agora eu já me sinto curado já, entendeu? Legal. Mas eu passei essa fase, aí por isso que eu tinha que vir, né? Porque um negócio que é inexplicável, né? Foi do nada, foi mesmo do nada. É igual quando a gente começa a usar óculos, né? A gente começou do nada eu comecei a ter que usar um óculos porque eu não enxergar mais aqui. De perto eu não enxergo mais. E esse daí foi do nada mesmo. Não sei, o Covid, máscara, pode ter sido, entendeu? Como a sua esposa teve isso. Então todo mundo acha que tem um gatilho, né, como diz. Mas me sinto recuperado já. Recuperado. Mas vou continuar fazendo tratamentos também. Tem que ser. E olha que o jiu-jitsu é agarrado, né? Sim. O jiu-jitsu é aquilo. Tem uma pessoa, às vezes, de 90, 120 quilos em cima de você. Mas ali a gente tem um controle, né, da situação. E o controle maior é da humildade, ó.
A gente não quer, mas ó, dá os 3 tapinhas e a pessoa sai. E pronto, vou treinar com bochecha pra quê? Ainda dei sorte, encontramos o bochecha aqui na segunda-feira passada. O Manuel ainda viu ele e tal. Treinou o Manuel? Não acabou não treinando, não deu tempo. Ele chegou atrasado, né? Ele estava no Brazilian Time, o Bochecha estava no Brazilian Time, então ele chegou atrasado, né? Como sempre, né? Então ele não deu tempo. Como sempre. Não, legal que vocês vieram. Manuel aí, depois quando a gente lançar, provavelmente já vai ter lutado aí o brasileiro, quem quiser acompanhar. É isso. Rodriguinho aí veio fazer parte desse episódio, contar um pouco da história dele. Eu sempre peço, né, para deixar o convidado deixar uma mensagem aí pra galera que quer, tipo, que gosta do jiu-jitsu, né? Quer levar isso não precisa nem ser para a vida profissional, mas Sim. como um estilo de vida. Sim. E para quem tem vontade de morar fora, de viver do esporte. Sim. Deixa um conselho aí, algumas dicas que você gostaria que tivesse te dado. Assim. Sim, as forças, né? Aquelas dicas. Aquelas dicas por exemplo, eu nunca pensei que eu ia dar aula de jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu que eu amava mesmo, desde o primeiro dia. Então eu nunca pensei. Claro que é legal ser graduado, é muito legal trocar de faixa, mas eu nunca pensei naquilo, cara. Tanto que o Elcio me segurou 4 anos na faixa azul. Por quê? Porque tinha equipe de competição, então se ele me colocasse na azul depois do 3º ano, ia desfalcar o time de competição da azul pluma. Então eu tinha que estar naquele time. Ele não me pediu, ele falou: Rodriguinho, tu vai ficar na azul mais um ano. E aí o Juninho, os outros foram para a roxa e eu fiquei na azul. Tanto que depois da azul eu ganhei tudo, ganhei um circuito, ganhei todos os campeonatos que eu lutei. O último ano. Aí depois da roxa também entrei muito bem na roxa, na marrom entrei muito bem e peguei a preta e fui me testar lá. Fui me testar, tanto que eu peguei a preta e fui lutar aqui em preta? Não, lutei que eu fiz um camp lá com vocês, eu lutei um Open em São Paulo. Se eu não me engano, em 2013, São Paulo Open. Em 2013, foi o único campeonato que eu lutei de faixa preta aqui no Brasil. Foi o único campeonato. Depois só lá mesmo. Então me testei lá. E aquilo, a gente é suspeito a falar sobre jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu não é simplesmente uma luta, não, é um conjunto de coisas. Não tem, qual é o malefício do jiu-jitsu? Não tem malefício, não tem. Por mais, até é para defesa pessoal, é para você ter autoconfiança. Eu mesmo, claro, quem nunca, aqui em Santos, esse negócio de confusão, de briga, nunca gostei de briga, mas a briga parece que me procurava. Eu depois comecei a fazer jiu-jitsu, eu nunca mais arrumei uma confusão na minha vida, nunca mais briguei, entendeu? Minha mãe, dá graças a Deus disso, entendeu? Minha mãe e meu pai, que eu era uma criança meio complicada, entendeu? Mas nunca dei tanto trabalho assim não. Mas a dica que eu dou procura uma escola de jiu-jitsu, vai. Olha, uma coisa deixa bem clara, acabei de colocar uma pessoa no mundo do jiu-jitsu, um primo da minha esposa, que é mesmo meu irmão, que é o Marcinho, tem um filho. E ele falou: poxa, o menino tá saindo. Aí eu perguntei: o que ele faz depois da escola? Não faz nada. Pô, esse não fazer nada a tarde toda, depois de meio-dia, ficar o dia inteiro sem fazer nada, vai atrair coisas más, entendeu? E uma coisa que eu garanto: ser criado dentro de uma academia de jiu-jitsu, ela vai ter um rumo certo. Exatamente. Vai ter um rumo certo. E eu consegui, nessa minha vinda, eu falei: pô, deixa eu levar o menino agora só pra me ver treinando. Tanto que eu não treinei com o Gabriel, porque eu estava sem kimono, emprestei o kimono pro rapaz, e o menino de 14 anos que agora acabou de virar aluno do Gabriel e vai treinar com ele agora. Então eu já me senti tão realizado, ainda mais que eu gosto tanto do pai dele, que esse menino agora vai ser, bem provável que vai ser lutador. Se não for lutador, tá bom, mas que vai estar no rumo bom, vai estar. Um moleque de 13 anos, começou a treinar com a gente, convive com o aluno. Pô, e ainda mais no ambiente ainda que tem o Gabriel ainda, pô, todo mundo sabe o Gabriel, a educação do Gabriel não é um ambiente pesado, a The House não tem esse ambiente pesado, entendeu? Então já fico muito feliz de ter colocado. E agora, quem tiver filho, quem tiver amigo que está passando algum problema, indica o jiu-jitsu, porque nós somos tudo, nós somos terapeutas, nós somos tudo. Exatamente. Somos fisioterapeutas, somos médicos, somos tudo. A gente fala tudo, né? A gente fala todos os experiência própria. Pô, a gente fala todos os assuntos, cara. De cueca a bomba atômica, a gente entende. Bom, galera, muito obrigado. Agradecer de novo
Obrigado, Rodriguinho, por esse tempo aí ter Obrigado, vindo. meu Gabriel. Quem gostou do episódio, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no nosso canal do YouTube e se inscreve no Spotify, tá? É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu.